Olá, eu sou Leonardo, do canal Orientação para Concurso. Hoje eu vou falar sobre a FGV. A apresentação está estruturada em introdução, características, aí eu falo sobre como é cobrado em português, direito, matemática e na prova discursiva, além de trazer dicas essenciais. Bom, primeiramente, a FGV é uma banca exigente e contextualizada. Ela foca muito o raciocínio crítico de aplicação prática, especialmente em direito, que é a aplicação da lei mais a aplicação no cotidiano, que no caso é jurisprudência, casos concretos, vocês vão ver um pouquinho mais para frente. E em português, ela aprofunda muito interpretação. E principalmente em inferências. Com questões muitas vezes que transformam situações, problemas em enunciados, o que demanda não só conhecimento, mas a capacidade de usá-lo em cenários complexos. A banca, ela é muito contextualizadora. Ela cria situações, problemas e casos para testar a aplicação do conhecimento, não só a teoria. Não é a questão do só saber, mas saber fazer. As provas, gente, têm um nível muito elevado. É um alto grau de exigência, com questões que exigem interpretação, raciocínio, além da memorização. Ou seja, você tem que ter uma boa interpretação, um bom raciocínio e uma boa memória. E aí você vai ter que focar nos detalhes, mesmo com a cobrança da letra da lei. A banca vai exigir conhecimento de detalhes e aplicação em contextos específicos. Ó, vamos aqui para as disciplinas. Primeiramente, português. Interpretação aprofundada. Você vai ter que focar em inferências. Vai ter que dar foco a inferências na parte de interpretação. Em gramática, o foco é tipologia textual, morfologia, classes gramaticais, sendo que aqui classes gramaticais é uma parte da morfologia. Dentro de morfologia você estuda classes gramaticais e formação de palavras. Tem a questão da reescrita de frases e pontuação. Pontuação, por exemplo, quando uma questão cobra o uso da vírgula, o uso correto de pontuação é você prestar atenção nos mínimos, nos detalhes. Onde é que está faltando a vírgula? Onde é que ela foi usada corretamente? E aí você tem que lembrar do elemento intruso. Você não pontua ou no caso, você não separa sujeito e verbo e complemento. E nesse caso aí, a pontuação é proibida. Agora, se tiver um elemento intruso, aí sim, você tem que usar a pontuação.
E na questão da coerência e coesão, são os aspectos semânticos e lógicos do texto, além do paralelismo sintático. A coesão, por exemplo, envolve o estudo da gramática, os elementos gramáticos, a questão dos pronomes, das conjunções. E a coerência é se o seu texto tem clareza, está coerente. Entenderam? Então é o seguinte, em português você aprofunda interpretação, gramática, coerência e coesão. Olha aqui, ó. Assinale a frase em que há erro na concordância nominal. Olha aqui, ó. Erro. Quer dizer, tem 4 alternativas que estão corretas, ou seja, a concordância nominal está correta e uma que está errada. É isso que a questão está pedindo. Que você marque a alternativa errada. Ele não quer a correta, ele quer a incorreta. É uma questão recente, de 2024. Se você tiver o domínio do conteúdo, você mata a questão. Aqui, ó, o gráfico que mostra os assuntos mais cobrados em provas. E a grande campeã, e o grande campeão, no caso, ó, interpretação de texto. E o menos cobrado, ó, fonologia. Tem gente, quando vai iniciar os estudos de português para concurso, que começa por fonética e fonologia. Não, não é assim. Você tem que levar em conta os assuntos que são mais cobrados. E no caso da FGV, interpretação de texto, olha lá, 30%. 6% é sintaxe. 0,1% fonologia. Fonologia é menos cobrado nas provas da FGV. Ó, olha outro exemplo aqui de questão. É sobre classes gramaticais. A adjetivação pode ser realizada por meios linguísticos variados. Assinale a opção que apresenta a frase em que a adjetivação é efetuada na entoação da frase. Esse é o detalhe que você tem que prestar atenção. Em que a adjetivação é efetuada na entoação da frase. A resposta é a letra A. Messi é o jogador. Olha como eu consigo falar. Messi é o jogador. Olha a pontuação ali, ó. A exclamação. Ela está indicando. Você percebe que não há adjetivo explícito. A adjetivação se dá pela entoação. O tom exclamativo valoriza e qualifica Messi como jogador, por excelência. Este é o exemplo pedido na questão. Messi é o jogador. Olha outro exemplo aqui, ó. A FGV gosta muito de cobrar esse tipo de questão. Assinale a alternativa em que o adjetivo destacado veicule valor inegavelmente subjetivo. Muito típico da banca, gente, esse tipo de questão. Você tem os adjetivos aí: lento, moderno, rápida, atual e sérias.
um deles vai ter o valor inegavelmente subjetivo. Eu não vou me prender na resolução da questão, tá? Mas é isso. Você tem que ter conhecimento do conteúdo. Porque a banca gosta muito de cobrar. Em direito, você tem a questão da lei seca. Lei seca não é aquela questão de bafômetro, essas coisas, não. É a letra da lei. E a banca gosta muito de cobrar a letra da lei e a sua aplicação, o que equilibra a literalidade da lei, com a aplicação em jurisprudência e em casos concretos, especialmente para quem vai concorrer para cargos de nível médio. Quando fala jurisprudência, você tem que lembrar STF, você tem que lembrar do STJ, entenderam? Aí você tem que conhecer a jurisprudência dos tribunais. E também vai depender da questão. Qual é a jurisprudência e de qual tribunal que está sendo cobrado. Além disso, você tem que ter um conhecimento decorado e saber o contexto, que é o que vai exigir o domínio da legislação. Só que aí, a letra da lei vai ser apresentada em formato de casos, o que vai exigir interpretação. Ó, vamos ver aqui uns exemplos. Ó. No concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em 2021, o Estado Alfa, com o alegado objetivo de zelar pela infância e juventude, editou a Lei nº XX/2021, disciplinando a propaganda comercial de bebidas alcoólicas, vedando a veiculação de conteúdos que pudessem dissimular os seus efeitos nocivos a essa camada da população. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a Lei nº XX/2021 é inconstitucional, já que, letra A matéria deve ser disciplinada em lei ordinária da União. Letra B, a matéria deve ser disciplinada em lei complementar da União. Letra C, a infância e a juventude devem ser prioridade legislativa do Estado. Letra D. A temática deve ser disciplinada em lei complementar estadual e não em lei ordinária. Letra E. A disciplina estabelecida pela Lei nº XX/2021 é vedada, o que caracteriza censura prévia. Ou seja, você tem que conhecer a letra da lei e aplicar a jurisprudência. Mas qual é a jurisprudência que está sendo cobrada aqui? STF? STJ? Aí você vai ter que lembrar qual foi o tribunal que julgou. E quando fala em jurisprudência, são as súmulas do STF, do STJ. O STF, por exemplo, tem súmula vinculante. Você tem que lembrar para poder responder esse tipo de questão. Olha essa outra aqui, ó. O Código de Processo Civil arrola diferentes espécies de pronunciamentos judiciais. Com base nisso, considere os atos judiciais a seguir.
proferidos por juízo de primeiro grau, ou seja, primeira instância. 1. Decisão que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução. É o agravo de instrumento. 2. Decisão que extingue a execução em razão do pagamento integral do débito. Apelação. E 3. Decisão que julga parcial e antecipadamente, o mérito do processo. É o agravo de instrumento. É a letra B, como vocês estão vendo aí, em destaque. Tá vendo aí como é importante ter o conhecimento? Saber a lei e aplicar e aplicar na prática. É isso que a questão está cobrando. O que é que a lei diz sobre o agravo de instrumento, sobre a apelação? Em matemática, o foco é porcentagem, análise combinatória, conjuntos, juros e tabelas verdade. E adivinha, tudo isso aplicado em cenário do cotidiano. Vejamos exemplos aqui. Ó. No número 35D8, o algarismo das dezenas D foi apagado. Entretanto, sabe-se que esse número tem todos os algarismos diferentes e é divisível por 6. O resto da divisão desse número por 7 é... Olha, quando o número é divisível por 6, quer dizer que ele é divisível por 2 e por 3 também. No caso da divisibilidade por 3, você soma os algarismos e você vai encontrar um divisor de 3. Ó, digamos assim, 3 mais 5 dá 8. Mais 8, 16. Aí vamos pensar o D ali como o 2. 3 mais 5, 8. Mais 2, 10. Mais 8, 16. Tá vendo? É um número divisível por 3. Olha, 10 mais 8 é 18, perdão. Um número divisível por 3. 18 dividido por 3 dá 6. Só que ele quer o resto da divisão desse número por 7. Você vê que caiu em uma prova de nível médio. No caso, ó, na prova de matemática. Olha aqui, ó. Porcentagem. Atualmente, o estado de Minas Gerais responde por 95% da produção de ardósia no Brasil. Suponha que tal percentual se estenda à proveniência das placas de ardósia atualmente à venda no varejo brasileiro. Diante de tal suposição, qual é a probabilidade de 2 placas de ardósia à venda no varejo brasileiro serem ambas provenientes de estados diferentes de Minas Gerais? Ele quer saber o seguinte: estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul. Qual é a probabilidade? Como vocês podem ver, a resposta é a letra E, 0,25%. Aqui ele está cobrando probabilidade e porcentagem.
Tá vendo que uma questão pode cobrar dois assuntos? E é importante você ter o domínio do conteúdo também. Quando fala, ó, estados diferentes de Minas Gerais. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Ceará. É isso que a questão está cobrando. Prova discursiva. Olha, aqui a sua capacidade textual vai ser avaliada. A sua capacidade textual vai ser avaliada, gente. Se você tem um domínio sobre o que está sendo pedido. Entenderam? E o mais importante, conhecer a tipologia. Que no caso aqui é dissertativo. O formato dissertativo. Você vai responder a uma questão ou desenvolver um texto sobre o tema específico. Em alguns certames, tem estudo de caso, especialmente nos concursos de cargos jurídicos. E a depender da carreira que você escolher, o limite de linhas pode variar. Fixa ó, entre 20 e 60 linhas. Tá entendendo? Varia entre 20 e 60 linhas. Tem questões que vão falar que o limite máximo é de 20 linhas. Que o limite máximo é de 60 linhas. E os assuntos da atualidade podem ser cobrados. Questão política, economia, questões sociais, além de tópicos que estão diretamente ligados ao conteúdo do edital. Lembra-se que eu falei no vídeo passado sobre manter-se atualizado? É isso aqui, ó. É acompanhar os telejornais, o noticiário, acessar vários sites de notícias, como por exemplo o portal G1 do Grupo Globo. Porque algum desses assuntos pode ser cobrado na prova discursiva. Olha aqui, ó. Por exemplo, a Lei Complementar número 101 de 2000, também conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal, representou um importante marco na prevenção e correção de desequilíbrios fiscais no país, fundamentada diretamente pelos princípios do planejamento, da transparência, da responsabilidade e do controle. O normativo se baseou em modelos conhecidos como o do Fundo Monetário Internacional, do Fiscal Responsibility Act da Nova Zelândia e do Budget Enforcement Act dos Estados Unidos. Considerados os mecanismos de controle da gestão fiscal previstos na lei, responda aos itens a seguir. Letra A. Indique medidas que devem acompanhar a criação, a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa. Letra B. Caracterize renúncia de receitas, indicando seus tipos e as medidas necessárias para a sua concessão. Cada questão, cada item vai ter um limite de linhas.
E isso depende do que a questão falar. E aí você vai ter que fazer um texto dissertativo para responder os itens a seguir. Olha outro exemplo. Ao final de um concerto no Teatro Amazonas, quando da dispersão do público, Roberto se depara com Fábio, seu antigo desafeto, no Largo de São Francisco, de São Sebastião, perdão. Em meio ao público, os dois iniciam uma disputa silenciosa pela obtenção de um táxi, tentando chamar a atenção dos poucos motoristas que passavam pelo local. Em determinado momento, um veículo sem passageiro faz sinal com a seta e se aproxima da calçada. Oportunidade que Fábio se pronuncia e avança para abrir a porta. Neste momento, Roberto surge por trás, empurrando Fábio com a intenção exclusiva de afastá-lo e assumir seu lugar no veículo. No entanto, perdendo o controle sobre a quantidade de força empregada, Roberto faz com que Fábio caia no meio da rua, em decorrência do empurrão. Em consequência, Fábio torce seu pé direito de forma grave, o que o impede de levantar e caminhar sozinho. Roberto fica apenas olhando, satisfeito com seu desafeto caído e imobilizado, até o momento em que um veículo não conseguiu desviar, atropela Fábio, que falece no local. Aí olha o que a questão quer. Identifique a responsabilidade jurídico-penal de Roberto, especificando eventual delito e que deva responder. Qual o delito praticado por Roberto, já que teve uma vítima fatal? E qual é a responsabilidade jurídico-penal? Homicídio culposo, homicídio doloso, qual é? Aí você vai responder essa questão dentro do limite de linhas que for pedido. E o formato do texto? Texto dissertativo. Que é o exemplo que está pedindo aqui, ó. Aliás, que é o exemplo não, o limite de linhas que está sendo pedido aqui, ó. A Sociedade Empresária Sapatos e Bolsas Comércio Limitada, com sede em Vitória, no Espírito Santo, provavelmente uma questão que caiu em um concurso do Estado do Espírito Santo, atuante no setor de vendas e avarejo de calçados e bolsas, declarou a menor, pagando também a menor, o ICMS devido em certo período de apuração. Em razão disso, o fisco estadual autuou a sociedade empresária, realizando um lançamento suplementar de ofício com multa quanto à parcela de ICMS que não havia sido nem declarada nem paga. A sociedade empresária, então, adere a um programa estadual de parcelamento em 10 vezes para pagar a dívida, objeto de autuação, e inicia o pagamento das parcelas. Contudo, após o pagamento da quinta parcela, ou seja, após pagar metade do parcelamento, é avisada por seu advogado de que, no momento do lançamento, já teria se consumado a decadência dos créditos presentes na autuação. Diante desse cenário, responde ao que se pede. No caso, aos itens a seguir. Letra A. Constitui decadência tributária e indique como se conta o prazo decadencial, na hipótese do enunciado. O item vale 15 pontos. Letra B. Em razão da adesão livre e espontânea ao parcelamento da dívida, avalie os efeitos de confissão da dívida e de não restituição das parcelas já pagas.
decorrentes de tal adesão. Também é o item também que vale 15 pontos. Ou seja, é uma questão que vale 30 pontos. E olha o detalhe importante, que é a observação. Cada um dos itens deve ser respondido em espaço específico, com no máximo 20 linhas. Ou seja, você vai elaborar um texto dissertativo para cada item e que deve conter no máximo 20 linhas. Então, assim, primeira coisa, conhecer o modelo, que no caso é o formato dissertativo. E aí você vai responder a uma questão ou desenvolver texto. A partir daí, estrutura o seu texto. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Introdução é um parágrafo com 2 períodos, sendo que no segundo período é a tese. No desenvolvimento, 2 parágrafos. E na conclusão, 1 parágrafo. A partir daí, o seu texto vai ser avaliado. Ele tem clareza, está coeso. O candidato conseguiu desenvolver sua capacidade textual. São critérios de avaliação. E aí, a banca vai avaliar o domínio do candidato em relação a temas recorrentes. Temas da atualidade, política, economia, questões sociais e temas ligados ao tópicos ligados diretamente ao conteúdo do edital. E é claro que você tem que praticar. Quando você estiver se preparando para um grande concurso e a banca organizadora é a FGV, você tem que praticar bastante questões discursivas, a depender do cargo. A imagem aí vai trazer um resumo bem mais amplo para vocês. Olha aqui, ó. A parte estrutural do texto. A abordagem do tema vale 10 pontos, gente. É essencial que você tenha um domínio sobre o tema. E a progressão textual também vai valer 10 pontos. Ou seja, 20 pontos só é nessa parte aí. E no que diz respeito à correção gramatical, a seleção vocabular vale 2 pontos. E a norma culta, 4 pontos. Mas presta atenção que aí você pode perder pontos. Principalmente na parte dos erros. Se for erro de seleção vocabular, você perde 0,2 pontos por cada erro. E se você errou na questão da norma culta, por cada erro é 0,4 pontos. Norma culta é mais a questão assim de concordância, regência, questão de pontuação, o emprego da crase, quem mais? Enfim, essa é a questão de norma culta, gente. O domínio da norma culta da língua portuguesa em relação à correção gramatical. E aí, para a gente terminar, a parte das dicas. Primeiramente, pule questões difíceis. Não perca tempo com
enunciados extensos ou problemas que não consegue resolver de imediato. Se você vê que aquela questão está difícil, vai para a próxima. Aí você viu que a próxima é fácil, responde ela rapidinho. E aquela que é mais difícil, você vai deixando um pouquinho mais para frente. Comece pelas matérias que você tem domínio. Se eu tenho um domínio em português, eu vou começar por português. Se você tem domínio em direito, começa pelas questões de direito. E assim vai. Porque é a parte mais importante. Que é a que você tem muita confiança. E essa dica agora que eu vou falar, ela é muito importante. Leia o comando antes do texto. Muito candidato tem a mania de ler o texto para depois responder a questão. Só que na verdade o correto é ler o enunciado da questão para ver o que está sendo pedido. Porque o enunciado pode falar um fragmento do texto ou, por exemplo, citar um parágrafo do texto. Faz toda a diferença. Eu já vi provas cobrarem texto e não cair questões sobre o texto em si. Como foi o caso da prova do Banco do Brasil de 2021, organizado pela SESC Gran Rio. As questões de português na época eu respondi em 10 minutos. E as que envolviam o texto, não pedia para você ler o texto todinho. Porque ele já dava o comando. O comando, melhor dizendo, trazia o que queria. O fragmento do texto, o parágrafo. Na prova de 2023, a primeira questão da prova de português trouxe o objetivo do texto. Aí sim, você tinha que ler o texto todinho. Entenderam? É essencial ler a questão e as alternativas antes de ir para o texto. Aí você tem que ficar atento às pegadinhas. Apenas, exceto, sempre, nunca. Eu incluo aqui o não também. Quando você vai ler o enunciado da questão, vai estar lá, exceto. Você sublinha a expressão. Vai estar lá, exceto. Quer dizer, 4 alternativas estão de acordo com o conteúdo e uma não está. É justamente esta única aqui que a questão está pedindo. E nas alternativas também, gente. Se aparecer o exceto, o apenas, o sempre, o nunca, ou não, pode ter certeza, se você tiver o domínio do conteúdo, que vai estar errado. Vai estar errado. Entenderam? Então, fique atento às pegadinhas. E tem que saber administrar pausa. Ou seja, descansar um pouquinho. Porque as provas da FGV podem durar várias horas e vão exigir concentração contínua. Quando sentir cansaço, você tem que fazer pequenas pausas para recuperar o foco, como por exemplo, pedir ao fiscal de sala para ir ao banheiro, beber água ou até mesmo respirar e reduzir falhas simples. Lembra do que eu falei no vídeo passado?
quando você estiver estudando para concurso, é essencial fazer pausas estratégicas, porque o nosso cérebro precisa de descanso. Na hora da prova, sim. Então, assim, para resumir, é essencial resolver questões da banca para entender o estilo de concatenização e a forma como a banca elabora os enunciados, priorizando a interpretação de situações e problemas. Como, por exemplo, a questão aí, ó. As frases a seguir mostram uma comparação. Assinale aquela que essa comparação é explicada. Aí você tem que lembrar, por exemplo, da conjunção como. O como é uma conjunção adverbial comparativa. Entenderam? E aí você sabendo isso, aplica na questão. Por quê? Porque você já vai ter respondido muitas questões da banca sobre a temática. Beleza? Então, até o próximo vídeo.